Cheguei vivo, embora moído, a esta bela e monumental cidade de Manaus, no coração da Amazónia. Se Nelson Mandela pôde escrever o seu emblemático longo caminho para a liberdade, eu serei mais modesto e vou só escrever uma curta crónica sobre este meu longuíssimo caminho para Manaus. Deixei a casa-geral em Roma, eram 11 da manhã de terça-feira. Chegar ao aeroporto de Fiumicino foi um tiro, pois a hora ajudava no trânsito. Depois, check-in e mais controle e mais embarque, e já eu estava a caminho da Alemanha. Para quem sabe ler o mapa mundi, ir de Roma para Manaus por Frankfurt é o mesmo que ir do Porto a Braga por Lisboa. Não arrepia caminho, pelo contrário, aumenta em 2 horas as 10 que seriam, mas diminui muito no preço e foram essas as contas de pobre que eu fiz. E faço sempre, até que as costas não aguentem mais. Frankfurt é um grande aeroporto e as formalidades de fronteira são sempre chatas em todo o mundo. Alemanha incluída. Assim, levei tempo a deixar-me controlar, mas à horinha prevista já estava dentro de um grande avião da LATAM para voar rumo a São Paulo. Só que ficámos todos a tostar dentro do avião 2 horas porque havia um problema com o radar. Ora, aproveitei para ver o filme O Auto da Compadecida, essa comédia memorável realizada no Brasil em 1955, que dá para rir 2 horas de enfiada, mas que mostra bem o Brasil interior daquela época, sem poupança para fazendeiro, padeiro, prefeito, padre ou bispo. Valeu a pena rever este filme, pois logo que acabou o avião fez-se ao céu para uma dúzia de horas que mais pareceram uma experiência antecipada de eternidade. Ensanduichado entre 2 pessoas, li, rezei, meditei, vi filmes, fiz jogos, dormi, mas São Paulo parecia cada vez mais longe. Só tenho que dar graças a Deus porque as 2 pessoas que fizeram de mim uma sanduíche eram magras e não tive que repetir a dolorosa e quente experiência de um voo para o Senegal, onde viajei entre 2 senhoras avantajadas no peso e no volume. O avião aterrou em São Paulo, eram 6 da manhã, de quarta. Estava um frio de rachar, para o qual só o Polo JSF me preparou. Mais de 1 hora para carimbar o passaporte e uma vez junto ao tapete das malas vi chegar muitas, mas a minha esperou para ser das últimas. Respirei fundo e saí. Os padres Elson Lopes e Ivaldino Assis, ambos cabo-verdianos a trabalhar nas favelas de São Paulo, asseguraram-me os primeiros abraços, um familiar café da manhã brasileiro e 2 dedos de muita conversa, partilhando a missão que se vive por aquelas paragens pobres e desafiantes. Com eles veio o padre Márcio Aceiro, superior dos espiritanos da Bolívia, chegado ao Brasil com o mesmo objetivo que eu, a reunião de todos os superiores maiores espiritanos da América Latina. Se à mesa do café éramos 4, no avião da Latam para Manaus só fomos 2, eu e o padre Márcio. O país é o mesmo, mas são quase 5 horas de voo e muda até o fuso horário. Também se nota uma mudança radical na temperatura e na umidade, pois o frio de rachar em São Paulo transformou-se 5 horas depois num calor úmido e difícil de suportar aqui em Manaus. À nossa espera estavam os padres José Gaspar e Carmelo Rivera, párocos nas periferias de Manaus. Após saudações, percorremos de carro a distância entre o aeroporto e a paróquia do Santíssimo Redentor, confiada aos espiritanos há alguns anos. Aqui estou, até fazer-me às águas e rumar até Fé, seguindo o rio Solimões, que se junta ao Rio Negro, aqui em Manaus, e seguem juntos até Belém, já com um nome novo, Amazonas. A última visita que fiz a Manaus foi sobretudo pastoral, pois celebrei e passei pelas 7 comunidades que integram esta grande paróquia confiada aos espiritanos. Desta vez privilegiaram a visita ao centro histórico, ao Porto e outros espaços belos desta cidade que tem muitas coisas para contar. Agora parto rio adentro até ao Tefé. De lá navegarei horas e mais horas até Fonte Boa, fazendo depois a viagem de regresso a Manaus. Semana após semana, vou contar-vos o que vou ver, ouvir, sentir, partilhar, celebrar, viver.